Olá, eu sou Luiz Henrique Araújo, médico oncologista e pesquisador, e hoje o tema da nossa conversa aqui no programa de Medicina Personalizada é biópsia líquida. E para isso nós trouxemos a Priscila Cirilo, que é pesquisadora, mestre e doutora em genética em câncer e pós-doutora em oncologia. Priscila, quais são as principais técnicas e a história da biópsia líquida em oncologia? Ok, doutor Luiz. A biópsia líquida, ela data mais ou menos de mais de 50 anos atrás, né? É um exame relativamente, então, antigo, se a gente for pensar, onde pesquisadores identificaram DNA tumoral no sangue de pacientes com câncer. E naquela época, eles conseguiram separar os indivíduos afetados dos indivíduos saudáveis. Então, podemos dizer que ali nasceu a biópsia líquida. E, basicamente, a biópsia líquida é a possibilidade de identificar, então, marcadores, né, elementos que são produzidos no tumor e que aí caem na corrente sanguínea e aí a gente consegue detectar nos nossos fluidos corporais, né, no próprio sangue, saliva, urina, marcadores, por exemplo, microRNA, exossomos, célula tumoral circulante, né? E, na verdade, por que teve então esse grande boom da biópsia líquida? Porque os laboratórios, cada dia mais, eles têm se equipado com metodologias mais sensíveis na detecção desses marcadores. Então, por exemplo, PCR digital em gotas, sequenciamento de nova geração. Então, por isso que hoje nós conseguimos, então, ter mais acesso a esses elementos, a esses marcadores que são produzidos no tumor e que caem na corrente sanguínea. Legal. Priscila, e qual seria o principal tipo de câncer onde a biópsia líquida é utilizada na prática do oncologista hoje? Ok, doutor Luiz. Teoricamente, a biópsia líquida ela pode ser utilizada para qualquer tipo de tumor sólido, né? Mas ela foi validada para câncer de pulmão não pequenas células. Então, por exemplo, nos casos de pacientes que são refratários, né, ao tratamento, onde a biópsia convencional ela é indicada, um oncologista prescrever a biópsia líquida seria uma opção menos dolorosa para o paciente, né? E, aliás, a informação da biópsia líquida ela é tão preciosa que, dependendo do momento que o indivíduo estiver, né, da doença, a gente consegue identificar, então, recidiva ou metástase antes mesmo da detecção por imagem, ou, por exemplo, no acompanhamento do tratamento do paciente com câncer. Aliás, doutor Luiz, falando então de biópsia convencional, você acredita que a biópsia líquida vai substituir a biópsia convencional? Não, eu não acredito, Priscila. Eu acho que o diagnóstico histológico, aquele primeiro olhar do patologista na lâmina corada ali, onde ele olha o núcleo, o tipo de célula, a arquitetura tumoral e te fala ali se é um adenocarcinoma, se é um carcinoma de células escamosas, o grau de diferenciação, aquele é o carro-chefe, é a primeira linha do diagnóstico oncológico. Isso eu não acredito que isso possa ser substituído. Dali em diante, sim, os diagnósticos adicionais, onde entram hoje os testes moleculares, se o paciente tem, por exemplo, no caso de câncer de pulmão, um EGFR mutado, um ALK alterado, essas alterações adicionais que podem ser substituídas. E mesmo na prática hoje isso já acontece. Com frequência nós temos casos onde nós pedimos a biópsia líquida e a biópsia convencional. Em algumas situações a biópsia líquida vem positiva e a biópsia convencional vem ou negativa ou às vezes inconclusiva, porque os materiais de biópsia são pequenos, o material é exíguo e existe a própria heterogeneidade tumoral, onde o material, o pedacinho que você biopsiou simplesmente não tinha a mutação. E aí a biópsia líquida pode levar isso em consideração. Tá? Então eu não acredito não. Doutor Luiz, aliás, comentando então sobre os resultados, né, esperados em câncer de pulmão, às vezes na rotina nós observamos alguns resultados que geram dúvidas entre os oncologistas. Existe um momento mais indicado para fazer a coleta da biópsia líquida? Perfeito, Priscila. Então, na verdade, a biópsia líquida é tão mais sensível quanto mais avançada a doença estiver. Tá? Então, naqueles casos de doença muito inicial, um estágio 1, estágio 2, a probabilidade de sucesso da biópsia líquida é menor. A sensibilidade é menor porque você tem menos câncer liberando DNA e
e, portanto, a chance de você detectar aquele DNA circulante é menor. Naqueles casos onde você tem muita doença e a doença está em atividade, você não começou o tratamento, ali você tem uma chance muito maior de sucesso com a biópsia líquida. Um exemplo disso é a pesquisa do T790M, uma mutação de resistência aos inibidores de primeira e segunda geração contra a EGFR. Essa pesquisa no mundo real tem dado uma sensibilidade mais baixa do que nos estudos originais. E nós acreditamos que isso está exatamente relacionado a uma solicitação do exame em um momento onde a doença ainda está muito controlada. Naquele momento onde a doença ainda está dormente. E ali realmente a probabilidade de ter sucesso é muito menor. Então o melhor momento é quando a doença está em progressão clínica. Ali sim a gente tem uma chance maior de sucesso com o teste. Bem observado, Dr. Luiz. Aliás, complementando então o estágio do doente, né, a fisiologia do paciente, boas práticas pré-analíticas também influenciam na sensibilidade do teste. Mas esse é um tema que nós abordamos em um outro artigo, que será também apresentado no nosso programa de medicina de precisão. Perfeito, Priscila. Acompanhe aí os artigos que vão junto com os vídeos, trazem bastante informação adicional. Quero agradecer a Priscila, foi muito elucidativo. Obrigado, Priscila. Eu que agradeço. Obrigado a vocês pela atenção. Obrigada.